Graças a Deus, igreja. Amém. Aleluia. Meus irmãos, é costume de pregadores falar essa expressão, mas eu vou falar, sem nenhuma demagogia. Acolhimento bom essa igreja tem. A gente estava aqui conversando com os meus pais. É o tipo da igreja que a gente fica com vontade de ficar, Glória a Deus por isso. Muito feliz, cada irmão aqui cumprimentando a gente com tanta alegria. A gente sente o amor verdadeiro, genuíno. Glória a Deus por isso. E os nossos parabéns. 14 anos de história, 14 anos. Querido pastor Flávio Neres. Irmã Rosinha, eu só vi pelo Instagram, Mas que bênção estar aqui. Meus queridos, como o pastor Flávio falou, eu estive aqui, mas tem um tempo, eu nem lembro quando foi, mas tem um tempo eu estive aqui lecionando. Não sei se algum irmão aqui esteve presente em alguma aula. Eu sou meio ruim de fisionomia. Eu tive a impressão, acho que era Deus revelando. Você falou comigo ali, nosso diácono, é o casal de diáconos, Estiveram aqui já sendo apresentados oficialmente. Tem uns 4 anos já, será? Tem um tempo, Tem um tempo. Mas então, meus queridos, o livro, mas o pastor Flávio já falou muito bem, Teólogo também, O livro de Erasmo de Roterdã é uma literatura muito importante para você entender algumas questões históricas acerca da reforma e ver alguém que era apaixonado por Jesus, apaixonado por Cristo. Então, vale a pena a leitura. Tem 6 unidades, só deu para eu trazer 7 hoje, mas é o número perfeito, 7 deu certinho. Então, faltam 6 escolhidos. Aproveite esta bênção. Meus queridos, então, com muita satisfação, muita alegria, é uma honra muito grande. Eu gosto muito de participar de aniversários das igrejas, porque é um momento da gente agradecer ao Senhor, pelo que o Senhor faz na nossa vida, pelos homens e mulheres de Deus que Ele levanta para fazer a nossa vida ser diferente. Nós temos que agradecer cada dia, porque o Senhor abriu uma porta. E como dizia certo louvor antigo, quem é crente antigo aqui de uns 40, 50 anos? Eu não tenho tanto não, mas sou antigo, fui criado no Evangelho. Tinha um louvor bem antigo que dizia, ninguém deter é obra santa. Já ouviram esse louvor? Isso é antigo. Ninguém deter é obra santa, nem Satã e o mundo todo pode apagar este amor. Ninguém deter é obra santa, esta casa é do Senhor. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. O Senhor ergueu este lugar. Depois vou louvar um pouquinho depois, mas eu quero ir para a palavra de Deus, porque tem tudo a ver com agradecer o que Deus pôs no meu coração para a gente refletir hoje. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse. Eu sei que é difícil achar, Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Quem encontrou, diga, eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga, eu vou também. Ô glória. Disse Jesus, nenhum se perdeu, Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse fica ali depois de Gênesis. Apocalipse, capítulo 3. Versículo 14. A carta à igreja de Laodiceia. Carta à igreja de Laodiceia. Muito bem, Apocalipse 3,14 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Em cada uma das cartas, Jesus se apresenta com adjetivos diferentes sobre ele mesmo. Aqui ele diz que ele é a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera
fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes tu que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Palavra de Deus para a nossa vida. Sempre Apocalipse por si só é um texto forte, mas além de ser forte por si só, temos algo muito importante aqui nesta carta. Antes da gente voltar para ela, pensemos o seguinte: se a gente for analisar a história da humanidade, nós vamos perceber que os maiores déspotas, tiranos, ditadores, pessoas que dominaram povos, manipularam pessoas, escravizaram, mataram, os grandes generais da história humana, grande parte deles tiveram que criar no imaginário popular um mal a ser combatido. Se você for analisar as grandes estratégias políticas da história, de maus políticos, porque tem bom e ruim em todo lugar, né? Maus políticos, nós vamos observar que para ter o engajamento de um povo, eles criaram algo que gerasse uma revolta. Ou seja, você cria um mal e se apresenta como a solução. Isso é uma estratégia antiga, porque quando você se apresenta como a solução, você passa a ser o herói. O problema é que muitos destes foram herói contra o mal que eles mesmos criaram, só para poder conseguir apreço popular. Se for num regime democrático, conseguir votos. É comum você perceber que o mal acaba sendo instrumento de uso para obter poder. Isso é comum em toda a história. E nos nossos tempos, será que é diferente? Certa jurista disse uma coisa muito polêmica. Uma jurista conversando disse que ela e as pessoas da profissão dela precisavam do mal para poder trabalhar. Porque se não houvesse o mal, como é que eles iam trabalhar? Como é que eles iam defender ou julgar na área criminal, se não houvesse o mal para combater? Perceba que às vezes tem pessoas que até torcem para que algo piore, para que elas vendam um produto delas. Tem um dizer que diz, né, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Tem gente que cria o problema para poder trazer ali a resposta e ganhar alguma coisa com isso. Mas aí surge uma pergunta que é muito pertinente. Será que a igreja, nós cristãos, será que a igreja do Senhor Jesus também precisa do mal para que a pregação faça sentido? E se de repente não tivesse nenhum mal para combater? Você permaneceria na igreja? E se o mundo lá fora se tornasse às mil maravilhas, você continuaria crente? Fervoroso? Uma vez eu vi uma amiga num grupo de WhatsApp falando
que quando ela era criança assistia aqueles programas da televisão. Eu era isso, eu era aquilo, antes de ir para a igreja, e depois fui transformado. Aí ela pensava, então eu não preciso da igreja, porque eu não sou essa pessoa tão horrorosa. Às vezes temos a impressão de que quanto pior está o ser humano, melhor para evangelizar ele. Parece que é até uma conclusão fácil. E não é algo tão estranho, quando a gente vai olhar, teve um certo missiólogo, o pastor Flávio, que lançou um livro muito interessante. Ele fez missões naqueles países, Islândia, Irlanda, aquela região ali, Noruega, Dinamarca, e ele levantou um questionamento: como fazer missões no paraíso? Às vezes tem pessoas que se irritam quando vê um pastor, um pregador que vai pregar ou vai pastorear nos Estados Unidos, por exemplo. É comum chover comentário: vai para a África, vai para a Índia. Mas se você for observar, é mais difícil pregar no paraíso. É mais difícil pregar onde todas as coisas funcionam. É mais difícil evangelizar pessoas que acham que tem tudo. E aí voltamos à pergunta: então será que nós precisamos do mal? Será que nós crentes, nós pregadores, nós ministros do Evangelho, temos que querer que haja males para que a gente possa ter mais elementos para a gente pregar? Será que é isso que acontece? Nós estamos diante de um texto que expõe a realidade de uma cidade que nós podemos chamar de paraíso. Até porque, na época, ela era chamada de paraíso das águas mornas. Paraíso. Laodiceia. A cidade era rica. A cidade tinha tudo. Só para você ter ideia, no ano 61 depois de Cristo, Laodiceia sofre um grande terremoto. Devastador. Mas eles tinham tantos recursos que eles não quiseram a ajuda do governo romano para reerguer a cidade. Eles dispensaram. Não, deixa que a gente resolve. Não precisa, e construíram tudo de novo. Laodiceia se destacava em todo o Império Romano. Todos os povos daquelas regiões iam comercializar em Laodiceia, porque lá tinha, por exemplo, vestido de um tipo de lã muito macia de umas ovelhas que viviam nas montanhas. Tinham os melhores vestidos da época. Laodiceia tinha uma escola de medicina que era a mais avançada de todo aquilo que a gente poderia chamar de continente. Haviam médicos famosos na cidade, tão famosos e tão inteligentes que esses médicos desenvolveram um tipo de colírio para os olhos. Está percebendo algum trocadilho aqui com a fala de Jesus no texto? Jesus não falou por acaso certas comparações aqui. Colírio, vestido. Eles tinham um colírio que era fabricado lá como se fosse uma gomazinha, uma gominha, que colocavam nos olhos. E era muito requisitado. Muito dinheiro entrava na cidade. Muita exportação acontecia. Tudo ia bem. E para acabar de completar, entre muitas outras coisas, tinha lá as águas mornas, ou seja, um resort. Quem já esteve aqui num resort, numa sauna? Bem alegre, bem feliz da vida. Sentiu o quê? Alegria? Sentiu uma alegria muito grande? Imagina você morar numa cidade que o dinheiro corre solto. Imagina aí você ganhando em dólar. Na sauna, direto. Tudo é bom, a economia é boa, você olha, aos olhos humanos não tem nenhum mal. O que é que acontece? A gente vai perceber uma coisa aqui, que em primeiro lugar, que a gente vai observar no texto, se você analisar o versículo 15, o 16 e o 17, você vai observar que a alegria esfriou a igreja. Diga misericórdia.
a alegria, a felicidade, a economia, a satisfação tornou as pessoas mais frias. Será que a igreja precisa mesmo do mal para poder ter as pessoas no fervor, louvando, adorando, orando? Olha só o versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Nem és frio nem quente. Ano passado, a coisa que mais Deus falou comigo foi sobre paixão. Tem um canal no YouTube, procure lá depois Marcos Costa, ou Marcos Costa TV, das duas formas aparece, com K, né? K-O. Eu estou trazendo uma série de devocionais, além das canções que tem lá, e pregações. E eu dei muita ênfase nesses devocionais sobre a paixão. Que paixão é essa? É claro que a palavra vem do grego patos, e às vezes as pessoas lembram que tem a ver com patologia e já entende como distúrbio. Mas as palavras têm vários caminhos, muitas vezes. O sentido da paixão não se refere somente à questão de distúrbio, mas à questão de você sentir uma forte emoção. Eu tenho percebido cada vez mais, e Deus ministrou muito ao meu coração ano passado, que uma das coisas que mais Deus fica, vou usar com a palavra antropomórfica, né? Fica chateado, fica magoado, é com a falta de paixão. Aí Jesus diz aqui, quem dera você fosse logo frio, pelo menos você está sentindo alguma coisa. Mas ele está dizendo aqui, você não é nem frio nem quente. Deus abomina pessoas apáticas, pessoas que não se importam, pessoas que o coração não ferve, pessoas que não têm desejo, não quer realmente buscar a Ele. Só que Jesus vai apontar a causa. Ele vai dizer, no 17, você pensa que é rico, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Qual foi a razão da frieza acontecer na igreja de Laodiceia? Eles viverem no paraíso. Se você, de repente, entrasse uma fase na sua vida de muitas bênçãos materiais, tudo começasse a fluir, você acha que você também ia ter a sua fé fria? Ou você ia ficar com mais fervor a Deus? Teve um empresário lá em São Paulo que ele procurou o pastor até conhecido, foi lá, pediu lá um gabinete com o pastor e foi dizer para o pastor que: pastor, eu queria agradecer pelos anos que eu e minha família passamos aqui na igreja, foi bom, foi importante, foi legal, mas eu vou focar mais nos meus negócios agora, porque os negócios estão de vento em popa. Ele era um industrial e estava abrindo filiais, ele estava ganhando muito dinheiro. E ele foi se despedir da igreja. Não foi para ir para outra igreja. O pastor ficou até sem saber o que dizer. Ele estava dizendo que não ia mais ter tempo para esse negócio de estar na igreja. Por quê? Porque agora tinha coisas mais empolgantes na vida dele. Agora ele está rico demais. Já pensou se você recebesse uma proposta para ser um CEO de uma multinacional, ganha daí uma bagatela de R$200 mil por mês? Será que você também ia dizer tchau para os pastores? Pastor, tenho mais tempo não, está na consagração não. Não, porque agora eu estou ganhando dinheiro agora. Agora as coisas estão indo bem. Foi isso que aconteceu aqui em Laodiceia. Foi exatamente isto que aconteceu. Essa questão é tão forte que as pessoas já pensam o inverso. Se você parar para pensar, se você vê às vezes uma pessoa que está buscando muito a Deus, orando muito, não perde uma oração, não perde uma vigília, não perde uma consagração, já fica pensando, rapaz, a pessoa está na prova.
Aconteceu comigo, eu tinha 14 anos de idade, foi o período que eu fui criado no Evangelho, mas os meus 14 anos de idade, eu sempre conto que eu tive um derramar, assim, uma experiência do Espírito Santo na minha vida muito forte. Nos meus 14 anos de idade, eu tive um despertamento espiritual, fui batizado do Espírito Santo, liderei grupo de evangelismo, eu só queria estar na igreja direto. Sabe assim, eu brinco, mas foi verdade. Eu estava até gazeando aula para evangelizar. Misericórdia, né? Por isso que a gente precisa do pastor ali, né? Não é assim não, vamos para cá. Com equilíbrio. Mas eu estava matando aula para evangelizar. Eu só queria fazer a obra de Deus. Aí quando eu ia para o colégio, quando eu resolvi ir para o colégio, tinha uma igreja que não era a igreja que eu congregava e era pertinho do colégio. Todo dia, meio-dia, tinha oração. A minha aula começava 13h. Eu ia no sol, aquele sol quente de meio-dia, e eu comecei a ir orar todo dia. Não era a minha igreja, o horário não era dos mais agradáveis, no sol, mas eu estava lá orando, buscando a Deus. Aí um dia um irmão chegou para mim, botou a mão no meu ombro. Eita, jovem, a prova está grande, não é? A prova está grande. Aí eu olhei para ele, não é que não está não. Graças a Deus, eu estou bem, não estou passando nada não. E ele ficou olhando para mim, esse bicho é doido, né? Só pode ser doido. E eu fui percebendo que existe já isso no imaginário. Às vezes você não pode nem chorar muito no louvor, que o irmão já pensa que você está na luta. Já dá logo um recado logo, Deus é contigo, irmão. O irmão estava só se derramando na presença de Deus, mas às vezes você não pode, porque já existe uma ideia no nosso inconsciente de que se você está bem, você não busca a Deus. Se você está mal, você busca a Deus. Mas pense comigo, será que Jesus queria isso? Será que Jesus queria que você o buscasse só quando as coisas estão apertadas? Será que Jesus fica feliz com pessoas que ficam a todo vapor, não perde oração, mas quando a porta é aberta, ele não tem mais tempo para orar? Será que Deus fica feliz com isso? O texto vai nos mostrar aqui, em segundo lugar, se você observar o versículo 18, 19 e 20, você vai observar que Jesus quer ser conhecido na alegria. Agora é importante a gente lembrar, mas Deus não faz o crente passar pela prova e trazer sofrimento? Claro, eu gosto da Bíblia toda, tem que pregar a Bíblia toda. A Bíblia fala de provação, a Bíblia fala de Deus ser glorificado por meio do sofrimento do seu filho. Deus foi glorificado na provação de Jó. Até porque Tiago vai dizer que a prova da nossa fé vai produzir em nós, talvez a virtude que mais falta hoje no mundo, nos nossos tempos, a virtude da paciência. Hoje nós estamos num tempo de pessoas aceleradas, até porque as redes sociais contribuíram um pouco para isso. É uma velocidade. E o que acontece quando o pai e a mãe atendem o filho assim? Cria um filho nervoso. Tudo que ele quer tem que fazer. Tudo que ele pede tem que comprar. E tem que ser já. E tem que ser agora. O que acontece? Essa criança cresce nervosa. Ela fica nervosa. Ela vai crescer e vai querer que o mundo todo sirva a ela. E rápido. Deus é um pai experiente, então ele não dá tudo assim. Ele faz você adquirir paciência. E é pesado, realmente é pesado. Tem hora que é difícil, mas Deus está trabalhando. Deus está te tratando. E você vai adquirir a bênção da paciência. Confiar totalmente em Deus. Então, algo precisa ser sempre afirmado. Você que por acaso está passando por um momento muito difícil, continue crendo que Deus é poderoso para responder. E que Deus tem um propósito. Por que Ele tem um propósito? Porque Ele é teu Pai. Ele não te abandonou. Se Ele não te abandonou, Ele está passando contigo e tem um propósito neste vale que você está passando. Mas Ele está te tirando do vale.
E Ele vai colocar nos lugares altos, porque Deus está te acompanhando, Deus está contigo, não podemos esquecer disso. Mas vemos aqui no texto, Jesus dizendo: eu aconselho que de mim, versículo 18, compres ouro provado no fogo. Eu quero que você olhe para mim, Jesus está falando isso, eu quero que você olhe para mim e perceba que essa riqueza, esse emprego que você conseguiu, que é tão bom, está mudando a tua vida. Você antes não tinha nada, agora você tem um salário muito bom. Você tem que olhar para mim e saber que eu é que tenho mais do que isso. Jesus vai dizer uma coisa muito interessante no versículo 20. Famoso versículo 20 do capítulo 3 de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Quem gosta de evangelizar aqui? Quem já usou esse versículo evangelizando? Ô glória! E é para usar mesmo, é lindo. Eu já usei e uso também. Mas o sentido primário desse texto é Jesus falando para crente. E aí é que fica grave o negócio. Jesus está falando que ele está do lado de fora da igreja. Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Aí, como diria a versão cearense, eu vou lançar ainda a Bíblia a versão cearense: entrarei na sua casa e comerei café com tapioca. Oh glória! Jesus está dizendo: eu cearei com você e você ceará comigo. O que é que ele está querendo dizer com isso? Que Jesus está querendo ser conhecido na percepção da beleza da sua presença. Por quê? Porque os irmãos desta igreja aqui de Laodiceia só perceberiam Deus se de repente tudo fosse acabado. Se de repente viesse uma perseguição muito grande do império e os irmãos tivessem que sair correndo, como foi o caso lá de Jerusalém, tivessem que fugir, aí muitos iriam buscar a Deus. Mas Jesus está dizendo: meu filho, se você perceber que eu estou na porta e você abrir, você vai sentir a maior riqueza de todas, que é a minha presença. Já pensou Jesus sentado com você na sua casa, ceando com você dia após dia? Esta é a bênção da presença. Jesus quer ser conhecido na alegria. Em primeiro lugar, nós vemos no texto que a alegria esfriou a igreja. Em segundo lugar, nós percebemos no texto que Jesus quer ser conhecido na alegria. As bênçãos que Deus permite, que te entrega na tua vida, não pode te esfriar. Tem que fazer você perceber mais ainda como Ele está. E é por isso que eu gosto de lembrar que a gente poderia trazer um eixo, trafegar um eixo de duas teologias na Bíblia. A teologia do jardim e a teologia da cruz. O que é a teologia do jardim e o que é a teologia da cruz? A teologia, vamos começar pela última. A teologia da cruz é a resposta de Deus para o mal. Muita gente questiona, os céticos questionam: cadê Deus? Se existe um Deus, por que o mundo está assim, está acontecendo isso e aquilo mais? Por que Deus não responde? Porque Deus já respondeu. Deus apresentou a cruz. A cruz é a resposta. A cruz é o retorno do homem para com Deus. A cruz é o combate contra o pecado e o perdão de toda culpa. A cruz é o começo da restauração do mundo, porque aprove a Deus. E Erasmo de Roterdã vai falar sobre isso. Deus queria salvar o homem pela sabedoria, mas o homem é tão doido que Deus salvou pela loucura e trouxe ao mundo a pregação da loucura da cruz. Por que Paulo chama pregação de loucura da cruz? Porque se você for parar para pensar, para as pessoas muito céticas, é uma pregação muito sem sentido. A cruz, mas é por isso que ela é poder de Deus. Um dos maiores pregadores que já apareceu no Brasil, ele se converteu, entrou numa igrejinha simples, daquelas de beira de estrada, estava chapado,
tomado umas coisas, entrou na igreja, estava pregando lá, um daqueles irmãos crentes, que mal sabia ler, mal sabia assinar o nome, mas estava cheio do Espírito Santo. E aqueles irmãos que às vezes ele não sabe nem o que dizer direito na pregação, mas o Espírito Santo está falando. E ele começou a pregar dizendo que Pilatos pregou lá na cruz de Jesus: este é o rei dos judeus. Aí o irmãozinho simples não passava disso, só dizia isso. Aí Pilatos botou lá na cruz: este é o rei dos judeus. Aí vira e mexe: este é o rei dos judeus. Ele só sabia falar isso, irmão: este é o rei dos judeus. Não, aí quando você olhava para a cruz tinha lá: este é o rei dos judeus. E este é o rei dos judeus. Aí o homem que estava meio doido saiu da igreja mais doido ainda, né? Mas ficou uma coisa martelando na cabeça dele: este é o rei dos judeus. Este é o rei dos judeus. E o Espírito Santo começou a falar no íntimo dele: este é o rei dos judeus. No outro dia esse homem aceitou Jesus e se tornou um dos grandes pregadores do Brasil. Porque Deus fala. E a cruz é essa loucura que fala. Mas a cruz é resposta para um mundo caído, para um mundo que existe um caos. Mas o que seria a teologia do jardim? É o que estava no coração de Deus quando Ele criou tudo. Quando Ele fez todas as coisas. Você observou no primeiro versículo que lemos, no começo da carta, como é que Ele se apresenta ao anjo da igreja? O princípio da criação de Deus. O jardim. O começo do mundo. Deus fez um mundo maravilhoso. O pecado foi que trouxe, como diz o texto de Gênesis 3, os cardos e abrolhos. O pecado foi que desconfigurou a natureza, mas tudo era bom. Significa dizer que Deus queria ser conhecido com aquilo que Ele tem de melhor para dar, que é o jardim. Ou seja, Deus gostaria que a nossa vida fosse um jardim de delícias. Mas sabe o que acontece? A maioria das pessoas, ao entrar num jardim, se esquece de Deus e vai conversar com a serpente. A maioria das pessoas, quando recebem uma bênção, uma pequena bênção, ela se desvia. Tinha um pastor também que falava muito, pastor muito conhecido também no Brasil, que falava muito: às vezes Deus quer te dar 10 salários, mas se der 2, você se desvia. Misericórdia, né? Eu conheci, meu pai aqui, pastor Aurélio, liderou este rapaz na época, num grupo de mocidade. Tinha um rapaz lá, uma pessoa muito legal, muito legal, muito aplicado na igreja, mas ele não podia deixar de ficar desempregado. Quando ele estava desempregado, ele estava em tudo da igreja. Quando ele conseguiu um emprego, ele nem conhecia mais a gente na rua. E quando ele conseguiu uma namorada, aí pronto. Aí pronto, ele virava a cara aqui para o outro lado aqui. Aí quando perdia tudo, corria para os amigos, para a igreja e tudo. Irmão, eu acho que você já deve ter conhecido também alguém assim. Tem gente que é desse jeito. Tem gente que não pode ter 20 reais na carteira, que ele já fica andando inchado. Tem gente que... Aí imagine se for ganhar uma bênção muito grande de Deus. Mas aí a gente vai observar que Jesus está nos dizendo que queria ser conhecido no relacionamento. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, para ouvir tem que perceber. Havia um culto na Idade Média que era conhecido como culto da contemplação. O que seria o culto da contemplação? É você de repente estar aí num sítio em Guaramiranga, num lugar bem bonito, e você sair assim para olhar para as coisas que Deus fez, para olhar para o que Ele está fazendo na tua vida, e só ficar em silêncio, adorando a Deus, na mais completa gratidão. E é aqui que nós vamos para em terceiro lugar, o que eu observo aqui neste
relacionamento que o Senhor quer propor para esta igreja de Laodiceia é que a alegria é a essência da adoração. A alegria é a essência da adoração. Se você observar, o versículo 14, como eu já citei, fala do princípio da criação de Deus. E o versículo 18, ele vai dizer: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. Olha que palavra linda, te enriqueças. Está falando para a gente que está numa cidade rica, mas está dizendo que você não tem a riqueza verdadeira. Você tem que chegar a mim e perceber as riquezas verdadeiras. E roupas brancas para que te vistas. Unja os teus olhos com colírio para que vejas. Deus, eu acho muito interessante esta expressão que Jesus usa, para que vejas. É isso. A essência da adoração é você perceber o bem que Deus já faz na tua vida. A alegria, de onde é que nasce grande parte dos louvores e adoração na Bíblia e nos dias de hoje? Eu tenho levado muitas imersões sobre arte e adoração nas igrejas. E tenho falado muito sobre de onde é que nasce, o que é que tem por trás desses cânticos. A Bíblia é um livro cheio de cântico. Não se imagina uma igreja que não tenha o louvor. Inclusive, o louvor foi um impacto no Império Romano. Pela primeira vez na história da humanidade, houve um povo que cantava quando as coisas estavam ruins, aos olhos dos romanos. Como é que pode esse povo tão simples? É uma alegria tão grande. Tem historiadores que vão relatar que povo estranho, eles são alegres demais, é cantando direto. Olha só o que Jesus está dizendo, que este povo aqui que estava frio na igreja, precisava de colírio para os olhos, para perceber, olha o que é que Deus está fazendo na tua vida. Olhe para Deus quando as portas estiverem abertas. Olhe para Deus quando você estiver vivendo na bonança. Perceba que Deus é o maior motivo da nossa alegria. Perceba que Deus quer ser percebido quando as coisas estão bem. E quando as coisas estão ruins, você clama a Ele. Mas quando as coisas estão boas, você adora mais ainda. A gente não precisa estar passando um perrengue para poder estar buscando a Deus. Tem gente que precisa passar uma aflição terrível, uma doença na família, um problema sério para buscar a Deus. Enquanto isso, o Senhor está dizendo: eu estou à porta. Se você entender, você vai abrir a porta. E eu vou cear com você. E nós vamos conversar. E nós vamos estar juntos. E no final de tudo, você ainda vai se assentar comigo no trono. O evangelho, a adoração, o louvor, ele precisa da essência da gratidão. Miguel de Cervantes foi um dos grandes escritores espanhóis. Ele dizia que o pior pecado, segundo ele, né, na ideia dele, o pior pecado que existe é o da ingratidão. Biblicamente eu não posso dizer que esse é o pior, né? Tem piores, né? Mas eu digo, é o mais triste. É o pecado mais triste, é a ingratidão. Agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus por você estar aqui hoje. Agradeça ao Senhor por cada pessoa que Ele colocou no teu caminho. Uma das coisas mais propícias para te levar a um grau de adoração, de louvor, é quando você percebe detalhes que o Senhor está colocando na tua vida de bênçãos. Aquela pessoa, aquela amizade que Deus colocou no teu caminho. Quem é que nunca foi abençoado por um amigo, por uma amiga? Isso é motivo para você agradecer ao Senhor.
para estar com o coração fervoroso. Cadê os jovens aqui? Teve retiro esse ano? Teve? Não teve? Teve quando? Quando é que teve retiro? Mas teve, né? Está perto? Foi perto? Foi bom? Foi ótimo? Você seria capaz de lembrar de algum momento que te marcou nesse retiro? Sabe que até hoje eu lembro dos retiros, os primeiros retiros, aquele cheiro do orvalho da noite no mato, aquela roda de violão ali de noite antes de dormir. E quando a gente é adolescente, aquelas risadas de madrugada, né? Gargalhada, rindo, os homens dormindo na varanda, né? Sempre, né? Na varanda, rindo, sem conseguir dormir. E aí você lembra de tantos momentos alegres. Isso tem que nos levar a agradecer. Porque é Deus que está colocando bênçãos no teu caminho. Aquela amizade que se fortaleceu nesse passeio, aquilo que você aprendeu e que você viveu, aquela família que entrou na tua vida, isso é motivo para você agradecer. Tem muita gente que está precisando de colírio nos olhos, para perceber. Igual conta uma história que um amigo do poeta Olavo Bilac pediu para que ele ajudasse ele no anúncio. Essa história é conhecida, né? Pediu para que ele ajudasse ele no anúncio para vender o sítio dele. Foi pedir logo para um poeta escrever o anúncio. Aí ele descreve um anúncio, algo bonito. Vende-se encantadora propriedade, onde os pássaros cantam no extenso arvoredo, onde o sol banha a varanda no amanhecer. E descreveu uma coisa tão bonita. Aí o homem leu, quando recebeu ali o texto, leu. Foi uns colírios nos olhos do homem. Passou um tempo, se encontra com o amigo dele, Olavo Bilac. Olavo pergunta, e aí, deu certo? Vendeu o sítio? Ele, rapaz, depois que eu li o seu texto, eu não vendi mais não. Eu não vendi, eu percebi a riqueza que eu tinha. Você quer ter uma fé fervorosa? Adore a Deus quando perceber que você está no café da manhã com sua família. Adore a Deus quando você perceber cada sorriso aqui na igreja. Quando você perceber que tem homens, mulheres de Deus orando por você, orando por sua vida, pagando um preço por sua vida. Adore a Deus. Aí sua fé será fervorosa. Fervorosa. Para a gente ir caminhando para o final, eu vou tentar responder 3 perguntas. A primeira é: será que a nossa fé precisa do caos para ter sentido? Foi a primeira pergunta que eu fiz. A resposta é não. Não. Porque o Evangelho não é uma ideologia política. O Evangelho não precisa de nada, o Evangelho é. Se tudo estiver ruim, o Evangelho é resposta. E se tudo estiver bom, o Evangelho é contemplação. O Evangelho é a mensagem do Deus revelado. É por isso que é sempre bom a gente lembrar que antes da cruz houve um jardim, como eu falei. Mas depois do jardim e antes da cruz houve o nascimento, a encarnação do Verbo, do Filho de Deus. E qual era a mensagem que o nascimento de Jesus trazia? Os anjos cantaram no céu e disseram: paz na terra. Paz na terra, ou seja, bonança. Significa dizer que de repente pode acontecer na sua vida de você ter uma outra realidade de vida. Muito boa, maravilhosa. Uma proposta aí para morar num lugar muito rico. Isso pode acontecer. Normal, é a vida, pode acontecer. E se acontecer na tua vida, aí que você tem que adorar o Senhor. Não faça como estes povos, que são difíceis de se evangelizar porque tem tudo. E aqui eu vou para a segunda pergunta, a segunda questão que me vem à mente. A primeira é:
A nossa fé precisa do caos? Não. Não. Não precisamos do pânico. Nós conhecemos o Verbo. E conhecer o Verbo já é a melhor coisa que existe. Mas segunda questão, como fazer missões no paraíso? Como é que a gente evangeliza quem tem tudo? Aqui a gente fala também em imersões de missões e evangelismo. Como é que a gente evangeliza quem tem tudo? Pela adoração, pela demonstração da beleza de Deus. Sabe que um dos maiores desafios de você pregar realmente o Evangelho é justamente onde as pessoas se orgulham de serem maiores. Elas se orgulham de acharem que são maiores financeiramente. Mas se tem uma coisa que mexe com o coração, de que seja quem quer que seja, é o louvor, é o cântico. Por isso eu falo bastante nos treinamentos de evangelização, imersões sobre missiologia. Há muitas estratégias para se evangelizar, mas tem uma que é bem simples. Até sem som resolve. Você junta ali um círculo de pessoas e começa a louvar. E louvando. Chega numa praça, começa a louvar. Aqueles mais experientes vão lá e abordam. Leva ali um panfleto, fala de Jesus, mas fica um círculo louvando. Já fizemos muitas vezes esse trabalho. Na Beira-Mar, inclusive, não foi? Eu estava lá, o pai e eu, a gente fez esse trabalho na Beira-Mar, com muitos jovens, foi uma coisa muito, muito bonita. Começamos só a louvar aquele louvor da Aline Barros, né? A honra, a glória e o louvor, cantando esse louvor. Impressionante, só o louvor. A atmosfera muda. Pessoas passando, tinha umas mamães passando com um carrinho de bebê, secando já os olhos aqui de lágrima. Como é que se alcança pessoas que acham que tem tudo? Através da arte cristã, através da contemplação e da demonstração da beleza de Deus, para eles perceberem. Claro que em tudo está o Espírito Santo que vai convencer, evidentemente, mas muitas vezes uma pessoa que se fecha à mensagem, o louvor entra sem que ela queira. E ela fica ali sentindo alguma coisa acontecendo. E a terceira questão que me vem à mente é, e aí eu tenho um desafio para vocês. Como manter uma fé avivada no paraíso? De repente você está morando no paraíso. Ou de repente você tem aí uma guinada financeira, seus negócios vão de vento em polpa, glória a Deus por isso. E você agora vai ficar passeando. Tem vários, só passeando agora, de resort em resort. Quem gostaria, está num resort aí bem bom? Pode falar. Um sítio lá em Guaramiranga. Ô, glória. Você vai fazer um trato aqui comigo hoje, diga amém. É um trato. A partir do próximo passeio que você for com sua família, com amigos, pensar aqui na sua família. A partir do próximo passeio que você for com sua família, lá na serra, lá Pacoti, ô glória. Ou Gramado, né? Lá em Gramado. O próximo passeio que você estiver, já tire um horário para fazer um culto de gratidão a Deus. E faça isso como hábito, para que todo passeio você ensine a sua família de que é Deus que está proporcionando, de que Deus está fazendo esse momento de lazer, esse momento de paz. Especialmente quem tem crianças que estão crescendo, entender que é um privilégio parar para louvar e orar. Já pensou você de frente para o mar? Olha, 5 da tarde vai ter o nosso culto de gratidão. Aí você vai lá para um cantinho ali nas dunas com a família, pega um violão e começam a louvar e orar. Vocês vão perceber que dá para ter a fé avivada quando as coisas estão boas. Porque você vai perceber que o Senhor está te abençoando.
E para você que pode pensar assim, não, mas a minha família não é crente, né? Olha, se você convidar para agradecer, dificilmente a pessoa rejeita. É só para agradecer. É só para agradecer. Vamos agradecer a Deus por esse momento. E você vai, com certeza, vão agradecer por você. E para você que a família já é crente, você pode aumentar esse trato. E fazer pelo menos uma vez por semana o famoso culto doméstico. Nós precisamos resgatar o culto doméstico. Chamar a família, não precisa ser uma coisa estendida que não acaba não, né? Mas tem uma coisa gostosa para a família ir crescendo, sabendo que isso é bom. Louvar a Deus, convidar o Senhor para dentro de casa. O trato está feito, amém? Próximo resort que você for, próxima praia que você for, serra que você for, você vai tirar um tempo de culto ao Senhor. Diga amém. Amém. Deus merece. Amém. Deus pode te abençoar. Amém. Ele pode alargar as tendas e mandar dinheiro. Amém. Pois seja abençoado em nome de Jesus e ore ao Senhor, adore ao Senhor. Vamos ficar de pé e louvar.